Envelhecer é uma das experiências mais universais da vida, mas também uma das mais temidas. Muitas pessoas chegam aos 80 anos carregando dores, limitações e frustrações por não conseguirem mais realizar atividades que, em outro tempo, pareciam simples, quase automáticas. A verdade é que o corpo humano, quando mal cuidado, mostra os sinais do desgaste natural de forma intensa. Entretanto, existe uma outra realidade, menos falada, mas profundamente inspiradora. A de pessoas que chegam a essa idade com vitalidade, autonomia e dignidade. Não é apenas sorte, nem genética, é ciência, é escolha, é disciplina. Se aos 80 anos você ainda consegue fazer coisas que a maioria não consegue, isso não é apenas um detalhe. Isso significa que o seu corpo está biologicamente mais jovem do que a sua idade cronológica indica. É como se o tempo tivesse passado de forma diferente para você. E talvez esse seja um dos maiores presentes que alguém pode receber. A chance de viver a velhice não como um fardo, mas como uma extensão da juventude, com sabedoria acumulada e força preservada. Pense comigo, quantas vezes você já ouviu que envelhecer é sinônimo de decadência, de dependência, de sofrimento? Mas será que precisa ser assim? Será que o normal é aceitar a fragilidade como destino inevitável? A ciência já provou que não. Com as escolhas certas, podemos mudar o ritmo do envelhecimento. Não se trata de negar a idade, mas de desacelerar seus efeitos no corpo e na mente. E como saber se você está vencendo essa batalha silenciosa contra o tempo? Existem sinais simples, pequenos testes que revelam mais do que exames complexos. Eles mostram se você ainda possui força, coordenação, equilíbrio e vitalidade. Um dos mais poderosos é algo que parece banal: levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos. Esse movimento, chamado de Sit to Stand Test, é muito mais do que apenas se erguer. Ele exige a harmonia do corpo, músculos fortes, articulações estáveis, equilíbrio refinado e coordenação neuromotora. Parece simples, mas para a maioria das pessoas com 80 anos, essa tarefa já é quase impossível sem apoio. Quando você consegue fazê-la, está preservando não apenas a força física, mas também a sua independência. Afinal, pense no impacto. Se você consegue se levantar sozinho, consegue cozinhar, tomar banho, cuidar da casa, caminhar até o portão. Em outras palavras, consegue viver. Esse pequeno detalhe é uma linha divisória entre duas realidades. A de quem envelhece com autonomia e dignidade e a de quem envelhece com dependência e fragilidade. Não subestime o poder de se levantar de uma cadeira sem apoio. É um símbolo de liberdade. Outro indicador igualmente poderoso é a velocidade da sua caminhada. A ciência chama a velocidade de caminhada de o sexto sinal vital, ao lado da temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, respiração e saturação. Parece exagero? Não é. Estudos mostram que a forma como você anda reflete a saúde do seu coração, dos seus pulmões, do seu cérebro e até da sua expectativa de vida. Se você consegue caminhar em ritmo normal ou acelerado sem ficar ofegante, isso revela que o seu sistema cardiovascular ainda está funcionando de maneira eficiente, que os pulmões conseguem fornecer oxigênio, que os músculos estão fortes e que o cérebro coordena cada passo com precisão. É como se o simples ato de andar fosse um exame completo, revelando segredos sobre a sua saúde. E mais, pesquisas demonstram que idosos que mantêm um ritmo rápido de caminhada tendem a viver mais e a manter a mente afiada por mais tempo. Agora, vamos a outro teste que, à primeira vista, parece até uma brincadeira. Equilibrar-se em pé só por pelo menos 10 segundos. Talvez você pense que isso é fácil, mas a verdade é que exige muito mais do que força muscular.
Manter-se firme em apenas uma perna envolve reflexos neurológicos, integração entre cérebro e corpo, coordenação motora e consciência espacial. Quando alguém consegue fazer isso aos 80 anos, significa que o corpo e a mente estão conversando de forma harmoniosa. Mas quando essa habilidade se perde, o risco de quedas aumenta exponencialmente. E uma queda, nessa fase da vida, pode significar meses de recuperação, dores crônicas ou até a perda definitiva da independência. Por isso, esse teste é tão revelador. Ele aponta não apenas para a saúde física, mas também para a integridade do sistema nervoso e para a qualidade do envelhecimento. Esses 3 sinais, levantar-se de uma cadeira sem apoio, caminhar em ritmo acelerado e manter-se equilibrado em um pé só, são como janelas que nos permitem enxergar o que realmente está acontecendo com o corpo na velhice. Eles não medem apenas força, mas vitalidade. Não revelam apenas o estado dos músculos, mas da própria vida. E aqui está o mais inspirador. Mesmo que hoje você não consiga realizá-los com facilidade, não significa que está condenado. A beleza da ciência e da vida está no fato de que o corpo pode ser treinado, fortalecido, reeducado. A plasticidade não é apenas uma característica do cérebro, mas de todo o organismo. Com prática, com disciplina, com pequenos passos diários, é possível recuperar habilidades, melhorar a força, resgatar o equilíbrio e reconquistar a vitalidade. O objetivo não é a perfeição, é o progresso, é levantar-se da cadeira com menos esforço do que ontem, é caminhar alguns minutos a mais sem se cansar, é tentar o equilíbrio por 3 segundos hoje e conseguir 5 amanhã. Cada pequena vitória é um tijolo na construção de uma velhice mais digna, mais saudável e mais plena. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa. Comente abaixo qual desses 3 sinais você já consegue fazer hoje. Isso vai ajudar outras pessoas a refletirem sobre a própria saúde e vai criar uma comunidade de apoio, onde todos podem se motivar uns aos outros. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui cada vídeo é um passo para você viver mais e melhor. Quando pensamos em envelhecimento, é comum imaginar uma linha reta que só leva à perda. Menos força, menos energia, menos memória, menos autonomia. Mas a vida não é uma linha reta. A vida é feita de curvas, de possibilidades, de renovações inesperadas. E o corpo humano, por mais que muitos não acreditem, carrega dentro de si uma incrível capacidade de adaptação. Mesmo aos 80 anos, ou além disso, ainda é possível reverter danos, ganhar força, melhorar o equilíbrio, expandir a respiração e, acima de tudo, resgatar a esperança. A ciência chama esse fenômeno de idade biológica. Você pode ter 80 anos de idade cronológica, mas um corpo que se comporta como se tivesse 65. Do mesmo jeito, pode haver pessoas de 60 com um organismo frágil, já limitado, como se tivesse 85. O que determina isso? Não é apenas genética. É rotina, é escolha, é o estilo de vida que cada um decide cultivar. Pense em algo simples. Se todos os dias você dedica 20 minutos para caminhar, esse pequeno gesto vai se acumulando em resultados invisíveis no curto prazo, mas poderosos. No longo, o coração se fortalece, os pulmões ampliam sua capacidade, os músculos se tonificam, os ossos ganham densidade. Ao longo dos anos, essa disciplina silenciosa constrói um corpo resiliente. E é justamente essa resiliência que permite que, aos 80, você ainda consiga andar em ritmo acelerado sem perder o fôlego. Da mesma forma, se você faz exercícios leves de força, como sentar e levantar de uma cadeira repetidas vezes, ou
Apoiar-se em uma parede e simular um agachamento está enviando um sinal ao seu corpo. Eu ainda preciso de você forte. Não se entregue. O organismo responde a esses estímulos como se fosse jovem, reconstruindo fibras musculares, ativando conexões neurológicas e preservando sua independência. E quando falamos de equilíbrio, estamos falando de algo ainda mais profundo. O equilíbrio físico é reflexo do equilíbrio interno. Uma mente calma, focada e presente consegue manter o corpo firme até em situações desafiadoras. Por isso, exercícios que envolvem concentração e postura, como simplesmente ficar em um pé só, praticar yoga ou até mesmo rezar de pé, consciente da própria respiração, fortalecem não apenas os músculos, mas a mente e a alma. Não há como negar. Envelhecer com vitalidade é um ato de coragem, porque exige romper com a passividade. Exige escolher todos os dias não aceitar o declínio como destino, mas lutar para manter a dignidade e a independência. E aqui entra uma verdade ainda mais poderosa: a fé. Muitos estudos já mostraram que pessoas que cultivam a espiritualidade, a oração e a esperança têm mais resiliência diante do envelhecimento. A fé é, por si só, um exercício de equilíbrio. Ela ensina paciência, disciplina, gratidão. E a gratidão, por sua vez, reduz os níveis de estresse, melhora o sono, fortalece o sistema imunológico. Quando você acorda de manhã e agradece por ainda estar vivo, por conseguir dar mais um passo, por poder respirar fundo, o seu corpo responde com mais energia e vitalidade. Não é coincidência que tantas pessoas que chegam aos 80 com saúde plena sejam aquelas que cultivaram não apenas o corpo, mas também o espírito. Porque a vida não se sustenta apenas de músculos e ossos, ela se sustenta de sentido. E quando temos um propósito, encontramos forças que nem sabíamos que existiam. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu não consigo fazer nenhum desses testes ainda? E se eu já sinto o peso da idade em cada movimento? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, transformadora. Comece onde você está. Se não consegue levantar-se da cadeira sem apoio, use as mãos, mas tente diminuir a dependência delas com o tempo. Se não consegue andar rápido, ande devagar, mas todos os dias um pouco mais. Se não consegue se equilibrar em uma perna só, apoie-se em algo e vá treinando segundos a mais. Cada esforço conta. Cada repetição é um voto a favor da sua longevidade. Não existe idade para desistir, mas existe toda a razão para recomeçar. Lembre-se, o envelhecimento saudável não significa apenas viver mais anos, mas viver anos melhores. O que adianta completar 90 anos se metade deles forem uma cama, sem autonomia, sem alegria? A verdadeira vitória está em envelhecer com dignidade, rindo, caminhando, orando, cuidando de si mesmo e inspirando os outros. Aos 80, você pode ser um exemplo vivo de que o tempo não é inimigo, mas aliado. Porque no fundo, não é a quantidade de dias que importa, mas a qualidade deles. E essa qualidade está ao alcance das suas mãos, das suas pernas, do seu coração, da sua mente. Por isso, não espere o amanhã. Comece hoje, caminhe, levante-se, equilibre-se, ore, respire fundo. Cuide do corpo, mas também da alma. O tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é se ele passará te arrastando ou te impulsionando. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, eu quero pedir uma coisa simples. Deixe um comentário dizendo qual hábito você vai começar a praticar hoje para envelhecer com mais saúde e alegria. Esse compromisso escrito vai te ajudar a dar o primeiro passo e vai inspirar outras pessoas que também precisam dessa força. E claro, não esqueça de se inscrever no canal. Assim, você continua recebendo mensagens que podem transformar não apenas os seus anos de vida, mas a vida nos seus anos.
Porque no final das contas, envelhecer não é apenas acumular tempo, é acumular sabedoria, coragem e resiliência. E, quando o corpo e a alma caminham juntos, a idade deixa de ser uma prisão e se torna apenas um número.